eu sou Tarsila Palladini, com mais um programa Diálogos de Justiça, sempre trazendo uma linguagem do direito acessível para vocês. Hoje eu estou com o professor doutor Luiz Fernando do Vale de Almeida Guilherme. Tudo bom, professor? Tudo bem, Tarsila, gostaria de agradecer você, primeiramente, pelo convite para fazer parte do programa e a Unisa, que cede esse espaço honroso para nós, profissionais de direito, estarmos aqui falando para a população temas sociais e temas do direito em geral. Professor, a gente que agradece a sua presença aqui, sempre abrilhantando a nossa casa. E eu aproveito e já falo da sua formação, é mestre, doutor pela PUC, autor de diversos livros que estão aqui em nossa mesa e sócio da Almeida Guilherme Advogados, certo? Perfeito. Hoje o nosso tema é contratos, né? É um tema muito interessante porque eu, como professora, e o doutor também, na aula de contratos surgem diversas dúvidas e quando a pessoa vem, o leigo, fala assim, para que o contrato? O que é um contrato, né, professor? E eu transmito essa pergunta para você. Excelente pergunta, Tarsila. Contrato, de um modo geral, são todos os negócios jurídicos realizados por pessoas onde tem como efeito sempre uma obrigação. Uma obrigação sempre de dar, de fazer ou de não fazer, né? Ou seja, são negócios jurídicos, são fatos que interessam ao mundo do direito e geram obrigações. Certo. E desde quando que os contratos se tornaram relevantes na história da humanidade, enfim, para que esse instituto tenha ganhado tanta relevância para nós no mundo jurídico? De modo geral, nós dizemos que os contratos eles são eivados, né, eles são pautados pela boa-fé. Mas se todo mundo agisse de boa-fé, não precisaria dos contratos. É verdade. Na verdade, os contratos eles tendem a reger a lei entre os privados. Ou seja, o contrato ele faz lei entre aqueles que o aceitam, entre aqueles que o assinam, entre aqueles que o querem. Então, de um modo geral, o contrato na história da humanidade, nós vemos desde o direito romano, por exemplo, contractus, né? Ele já era feito sempre quando havia transferência patrimonial, sempre quando havia transferência entre ativos patrimoniais. Por exemplo, a aquisição de escravos, aquisição da posse no direito romano. Entendi. E dentro desse contexto, professor, quem é que pode fazer contrato? É livre para qualquer pessoa fazer contrato ou não? Tem alguma limitação nesse sentido? Excelente pergunta também. O Código Civil, até vou fazer uma introdução em relação ao tema. O Código Civil ele traz 3 tipos de capacidade. Nós temos a capacidade geral do Código, que é regida pela parte geral, onde ela foi alterada agora pelo Estatuto do Deficiente Mental. Nós temos a parte da capacidade para casar e a parte de capacidade para se tornar empresário. Para fazer contrato de um modo geral, a pessoa tem que ser capaz, ou seja, não ter nenhum daqueles déficits mentais, nem mesmo ser menor de 18 anos. Então, as pessoas elas precisam estar dentro da maioridade, em plena capacidade mental e civil, nesse caso. Exatamente. Isso é regulamentado até pelo artigo 3º, 4º e 5º do Código Civil. Inclusive, o artigo 5º, no parágrafo único, ele faz uma menção interessante que pouca gente analisa. É a questão da capacidade do índio para fazer contratos, né? É verdade. O Código Civil de 16 ele fazia análise exatamente da capacidade dos silvícolas. E não eram capazes os silvícolas em fazer. Hoje em dia, nós temos, os índios são regulamentados pelo Estatuto do Índio, onde a FUNAI vai dizer que tribos podem ou não assinar contratos entre privados. Ou seja, que índio que pode abrir ou não conta em banco, por exemplo? É verdade, né? E acaba tendo essa discussão que quando eu estudei, estava na faculdade, tinha, porque os índios, mas a gente já sabia que haviam alguns índios que já estavam socializados com a nossa cultura, né? E aí acabava fazendo ainda essa distinção, mesmo há pouco tempo atrás, né? As pessoas elas não têm ideia de que elas acordam
e dormem praticamente fazendo contratos, Perfeito. né? E hoje tem uma relevância muito grande dentro da vida em sociedade. Então, qual que é a importância do contrato em si para a sociedade em geral? Veja, no Brasil, até uma meta para que nós possamos analisar a riqueza dos brasileiros, o IBGE ele cria regras de transferência patrimonial, ou seja, a validação do salário da pessoa ou da família. E a grande questão também, eu sei que você já tratou aqui em outros programas o que é família, não vou chegar nesse tema mais uma vez, mas quanto custa, quanto aquela família, aqueles entes familiares recebem para distinguir que classe que eles estão dentro da sociedade brasileira. Nos Estados Unidos, o governo americano ele utiliza quantos contratos uma pessoa faz para analisar a realidade social do americano. Porque quanto mais contratos você faz, mais dinheiro, ou seja, mais oportunidade você tem. Nós estamos agora no momento onde a ordem do dia é a crise socioeconômica brasileira. Sim, é verdade. E essa crise socioeconômica brasileira, o tema que aparece diuturnamente na televisão, aparece questões onde a população não pode mais adquirir. A população deixa de almoçar fora, a população deixa de jantar por conta da perda do emprego. Perder o emprego é uma rescisão contratual. O não almoçar é um contrato de compra e venda. Não ir ao dentista, contrato de prestação de serviço. Deixar de fazer parte de um plano de saúde é quebra do contrato de prestação de serviço, onde a pessoa vai ter que buscar o SUS, vai ter que buscar o hospital público. Ou seja, o contrato é ele que vai regulamentar toda a transferência patrimonial dentro daquela sociedade, dentro daquela coletividade. Professor, dentro desse contexto você está falando da quebra do contrato, e qual seria a consequência do descumprimento de um contrato? A gente sabe que os contratos, as partes podem decidir o que vai constar nele, mas assim, em regras gerais, em linhas gerais, quais seriam as consequências de uma quebra de contrato? Olha, dizendo mais juridicamente agora, na verdade, o inadimplemento, todo inadimplemento obrigacional, ele gera resolução contratual. Na verdade, a gente está dizendo aqui para os operadores do direito, o artigo 389, ele gera o 474 e 475 do Código Civil. Mas o que quer dizer inadimplemento obrigacional? A pessoa que deixa de cumprir a obrigação estipulada em contrato, ela deve pagar a outra parte. Perdas e danos, juros, correção monetária e o que nós mais gostamos, honorários advocatícios. Verdade. Eu vou aproveitar esse gancho que você falou dos honorários advocatícios e até trazer uma pergunta que eu faria mais ao final para esse momento, porque as pessoas hoje em dia elas têm um hábito que eu considero ruim como operadora do direito, de ir no Google jogar contrato de locação, né? Qualquer tipo de contrato que ela compra e venda, compromissos de compra e venda, vão lá, pegam um modelo pronto e não consultam um advogado, não entende ali os dizeres. Qual que é necessário efetivamente ter um advogado cuidando do contrato da pessoa? Sim, porque os termos jurídicos, eles advêm da interpretação legislativa. Então, por exemplo, dentro do contexto que você me questionou, contrato de locação. Muitas pessoas pensam que o contrato de locação é um contrato fácil. O contrato de locação, na verdade, ele é dividido em duas legislações. Nós temos o contrato de coisas dentro do Código Civil e nós temos o contrato de locação residencial e não residencial dentro da Lei 8245 de 91, que é uma lei que já foi alterada 3 vezes. Além disso, os contratos de locações que têm regimento específico pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078. Cada uma dessas leis traz uma responsabilidade distinta, ou seja, cada parte, locador ou locatário, vai responder de uma forma. O contrato de locação mais comum, que é a locação do imóvel, ele tem toda a estrutura pautada nessa lei, onde se vislumbra o prazo da locação,
onde se vislumbra direito de prelação, ou seja, direito de preferência do locatário na aquisição do bem imóvel, a questão do registro da locação na matrícula do imóvel. Eu tenho direito à preferência se eu não registrar o contrato na matrícula do imóvel? Essa é uma discussão que os tribunais divergem, inclusive, no Brasil. Nós temos, inclusive, na lei, as garantias que podem ser cobradas do locador ao locatário e também as ações específicas que o locatário ou o locador vão responder, seja no caso de inadimplemento, seja no caso, por exemplo, de renovação contratual. Por exemplo, renovação contratual não cabe no contrato de locação residencial, e sim no contrato de locação não residencial, que comumente é chamado de contrato de locação comercial. E até alguns direitos que são disponíveis, muito embora às vezes conste na lei, a gente consegue afastar por uma cláusula contratual. E aí acaba que ele, quando a pessoa faz um contrato e vem até nós, depois vem com um problema, né? Porque não era aquele efeito que ela esperava, né, professor? Exatamente. Realmente é muito difícil isso. As pessoas, porque o direito disponível, ou seja, aquele direito passível de transação, aquele direito que você pode dispor, esse direito em um contrato, se você abrir mão, realmente você acaba perdendo. Você assinou, mas eu não sabia, mas você não pode alegar futuramente o seu próprio dolo, ou seja, você não pode alegar a sua própria torpeza. Professor, falando em assinar, né, as pessoas pensam que contrato só se faz escrito. Como é que é só escrito mesmo que eu tenho um contrato, só no papel ali, ou não? Pode existir algum outro tipo de contrato? Essa pergunta também é bastante interessante, porque é em relação à forma contratual. De um modo geral, os contratos, cada contrato em espécie, cada contrato que é regido pelo, por exemplo, Código Civil, nós temos 21 espécies de contratos no Código Civil, cada um vai dizer se ele tem ou não que ser escrito. Por exemplo, aquisição de imóvel a partir de determinado preço, além de ser escrito, tem que ser registrado. Força do Código Civil, força da Lei de Registros Públicos. Agora, de um modo geral, no dia a dia, as pessoas fazem contratos orais, verbais, né? Inclusive pedindo fiado. É verdade. Né? As pessoas, eu posso levar esse bombom aqui e te pagar amanhã? A pessoa já conhece, pode sim. Ok, você fez um contrato de compra e venda com execução continuada, ou seja, a obrigação ela se parcelou a um prazo futuro. E ele tem validade para o direito. Ele tem validade. A partir do momento que você pegou o bombom, você não pode deixar de pagar porque não houve a doação do bem. Na verdade, o contrato é bilateral, então, no caso do não pagamento... Claro, isso é um exemplo pequeno, Sim. Mas no caso do não pagamento, aquele que vendeu pode cobrar exatamente aquilo que eu já disse no caso do inadimplemento. Perdas e danos, juros, correção monetária e honorários advocatícios. É verdade. Professor, qualquer tipo de coisa a gente pode contratar? Ou há limites para um contrato? Não. Isso também é uma coisa bastante interessante, porque as pessoas, de modo geral, elas falam, eu vou comprar isso, eu vou fazer aquilo. Não é tudo que você pode contratar. O que você não pode contratar? Né? A delimitação está pautada pela própria lei, pelo ordenamento público e por princípios contratuais. Para os operadores do direito que nos ouvem, estão, na verdade, nos assistindo, nós sabemos que as delimitações estão pautadas pelo princípio da função social do contrato, função social da propriedade, eu digo isso por força do parágrafo único 2035 do Código Civil, princípio da probidade, boa-fé objetiva, e sempre ordenamento jurídico, ou seja, as leis de um país. Por exemplo, eu posso comprar um fígado no caso de necessitar de um? Não pode. Porque... Sempre uso esse exemplo em sala também. Ou eu posso comprar o rim, né, de uma pessoa, porque tem dois, né, eu vou comprar um. Eu vou vender uma criança, né? Exatamente. Eu não posso comprar um rim, porque, na verdade, é direito de personalidade, esse direito é indisponível à venda do próprio corpo. Comprar material genético, a questão de adquirir esperma ou óvulo. Exatamente. Também é proibitivo. O exemplo da senhora é perfeito, a questão da compra e venda de criança. Sim.
fato que acontece muito, principalmente no interior e nas comunidades carentes brasileiras, né? Aí os alunos vêm com a seguinte questão: mas acontece, professora, mas o direito não autoriza, não permite esse tipo de negócio, né? Não tem validade jurídica nenhuma isso. Como o direito não abarca dentro do prisma privado esse tipo de questão, a pessoa vai responder, na grande maioria das vezes, dentro do direito criminal. Exatamente. Ou seja, na verdade, compra e venda de criança nada mais é do que sequestro. É verdade. Professor, e aqui a minha última pergunta. Dentro desse mundo digital que a gente está vivenciando, com várias contratações pela internet, qual que é o grande desafio do direito contratual? Olha, vou até começar com uma advertência para as pessoas. De modo geral, a jurisprudência, ou seja, as decisões dos tribunais brasileiros, são sempre em prol do consumidor. De um modo geral, a aquisição feita pela internet é aquela aquisição pautada pelo Código de Defesa do Consumidor, onde a responsabilidade civil objetiva, onde o consumidor ele tem 7 dias para trocar o produto do recebimento, se ele não gostou do produto, porque ele não teve acesso ao produto, né? Mas o que tem acontecido é que as pessoas estão adquirindo muitos produtos em sites internacionais, onde o direito brasileiro não abarca. Então, as pessoas têm que saber disso, porém, a própria internet ela tem criado fóruns de discussões, inclusive esses dias foi tema de uma reportagem que eu participei, onde as pessoas, se dizia, o próprio PROCON de São Paulo diz que a eficácia dentro da internet, quando uma pessoa reclama na internet de um determinado site, é mais eficaz do que o próprio judiciário. Caramba, né? Ou seja, as pessoas não querem ver ver o seu nome sujo na internet. Então, o mundo digital está cada vez maior, cada vez abarca mais e mais pessoas, só que as pessoas têm que ter exatamente precauções em relação a aonde adquirir o bem. Quem é o fornecedor, né? Quem é o fornecedor, saber quem é, procurar saber quem é antes, isso é bastante importante, e ter sempre cuidado com crimes cibernéticos, ou seja, pessoas que captam dados do seu cartão de crédito, por exemplo, e futuramente clonam. Professor, infelizmente a gente chegou ao nosso final. Eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui e lhe deixo a palavra para, se você quiser fazer algum tipo de agradecimento, enfim, fique à vontade. Eu me senti muito honrado por estar aqui presente, conversando contigo. Eu pensei que fosse mais tempo, mas o tempo passa muito rápido. É verdade. E fiquei muito feliz. Agradeço você, Tarsila, muito obrigada. E a Unisa por abrir mais uma vez esse espaço para nós. Obrigada, professor. Bom, esse foi o Diálogos de Justiça de hoje. Agradecendo aos nossos telespectadores, continue com a nossa programação.